quarto dia. O quarto dia vai ser narrado dos versículos 14 até o 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. Amém. Lembra que eu falei para vocês que Deus não precisou de horas contadas para fazer a criação? Mais especificamente, eu tinha falado que Deus criou tudo antes de existir as horas, a determinação de dias. Lembra que eu falei isso? Pois é, só no quarto dia que foram criados os luminares maior e menor. O luminar maior, que aqui está dizendo, é o Sol, e o luminar menor é a Lua. Deus criou o Sol e a Lua para fazer separação entre o dia e a noite, ou seja, a gente sabe que há a mudança da noite para o dia, quando o Sol se põe, a Lua vem, depois a Lua se põe e o Sol nasce. E também para sinais. Como eu tinha falado para vocês, nesse desenho não tinha sol, pelo que eu tava entendendo, né? Então eu desenhei o sol e vamos pintar ele. Cadê? Esse aqui é um amarelo meio verde. Cadê os meus amarelos? Eu uso muito amarelo, eles acabam rápido. Ó, tem esse aqui mais queimadinho. Esse amarelo é um amarelo neon. E é um lápis de cor. Quando eu pinto ele na folha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. A cor dele é bem brilhante. Olhando assim, não parece um lápis de cor, porque é muito brilhoso. Olha isso. Só que eu não vou pintar o sol com essa cor, porque não vai combinar com a paleta das outras cores. Ai, furei o dedo. Nossa, eu furei o dedo mesmo. Uma vez eu tive a oportunidade de ver um eclipse. Agora eu não sei o nome, se é eclipse solar ou se é eclipse lunar. Onde a lua passou na frente do sol. Eu vou procurar a foto e deixar aqui na edição. Eu olhei pelo telescópio. E o telescópio tinha uma proteção dos raios, né, do sol para não queimar o olho. E estavam dizendo lá que as pessoas não era para ficar olhando para o céu, porque quando teve o momento do eclipse, o sol, o dia ficou um pouquinho mais escuro, sabe? Então as pessoas conseguiam olhar para o sol com a lua na frente dele. Só que era perigoso, porque mesmo que a lua estivesse tampando um pouquinho o sol, ainda estava passando raio. E a pessoa olhando diretamente para a luz ia queimar a retina dela. Teve uns casos que isso aconteceu, se eu não me engano, de pessoas que ficaram com desconforto e até desenvolveram alguns probleminhas. O sol, ele estava branco, porque o sol é branco, vocês sabiam disso? É muito incrível. Ah, mas por que a gente vê o sol amarelo? Por que eu tô pintando, inclusive, o sol de amarelo aqui? Por causa da atmosfera, que puxa o tom do sol pro alaranjado. Mas como que sai laranja de branco, Laura? O branco é branco. O branco, gente, esse branco aqui que vocês estão vendo, a cor branca, nada mais é do que todas as cores juntas. Então, quando a luz do sol reflete na atmosfera, atravessa a atmosfera, pra gente conseguir enxergar, né, tudinho ali, a gente olha pro sol e vê ele laranja, essa cor laranja é a cor, digamos assim, em outras palavras, a cor que a atmosfera deixa mostrar do Sol, porque o Sol tem todas as cores. Se ele é branco, e branco é a junção de todas as cores, o Sol tem todas as cores. Mas quando a luz do Sol, que é branca, vem na atmosfera, a atmosfera faz com que a cor amarelo, alaranjado, se sobressaia, e a gente consegue ver o Sol amarelo por conta disso. Falar em Sol, terminamos de pintar o Sol. E esse foi o quarto dia que não tem lua, porque eu vou fazer o sol e a lua no mesmo dia, não vai dar muito certo. Se bem que tem dias que amanhecem que a gente consegue ver o sol nascendo e a lua bem no fundo, né? Legal. Mas aqui eu poderia ter pensado nisso? Poderia, mas eu não pensei. Tô pensando nisso agora.
tem como fazer a lua aqui, né, transparentezinha. Mas Deus criou o sol e a lua no quarto dia, quinto dia. O quinto dia vai ser narrado dos versículos 20 ao 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Amém. No quinto dia, Deus vai olhar para os mares e dizer aos mares: produzam répteis de alma vivente. Ou seja, Deus criou os animais marinhos, os animais aquáticos. Quem são eles? Os peixes, as baleias, camarões, cavalos marinhos, todos os animais dos oceanos. Deus criou aqui nesse dia, no quinto dia. E também Deus vai criar as aves para voarem nos céus. Então aqui nós vamos ter a criação dos animais marinhos e das aves. Vindo aqui para o nosso desenho, vamos pintar então esse peixinho e os passarinhos que a gente fez, porque esses passarinhos não tinham antes. As gaivotas. As gaivotas eu vou pintar de preto para ficar bem destacado mesmo, porque se eu pintar de uma cor clara, talvez não apareça. Vou pintar de cinza ou marrom escuro. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança e eu estava na escola, eu fui pintar o céu. E eu pintei o céu mais ou menos assim, colorido mesmo. Aí veio uma pessoa e falou assim: não, você não pode pintar o céu colorido. E eu falei: por que não? Ela falou: ah, porque o céu é azul. Ah, não, eu tava pintando as nuvens. Isso foi as nuvens, perdão. Aí a pessoa falou: você não pode pintar as nuvens assim, as nuvens são brancas. Eu falei: mas no pôr do sol, tanto o céu como as nuvens ficam coloridos. Fica amarelo, laranja, rosa, azul. Aí a pessoa falou: não, que não sei o quê, porque não é assim, porque o céu é azul e as nuvens são brancas. E eu falei: ah, meu irmão, o desenho é meu ou é seu? Não, tô brincando, não falei desse jeito. Mas eu fiquei assim: ué, não pode? E eu realmente tava acreditando que não podia pintar a nuvem colorida. Não podia. Sendo que eu já vi no próprio céu, no pôr do sol, no nascer do sol, o céu colorido, as nuvens coloridas. Até que depois eu repensei, eu falei: não, eu vou pintar, o desenho é meu, eu posso pintar o céu de preto se eu quiser. O desenho é meu. Quem tá pintando não é eu? Então, falar em colorido, eu já presenciei, inclusive recentemente, uma pessoa falando que o arco colorido, o arco celeste que a gente vê no céu, as cores também coloridas, estampas coloridas, tudo que remete ao colorido, eu já ouvi uma pessoa falando que pertence àquela comunidade lá, vocês sabem. E eu olhei para essa pessoa assim e eu falei que não, as cores, o arco celeste, ele não pertence a essas pessoas. Esse arco, ele não simboliza pecado. Esse arco simboliza a aliança de Deus com a terra. Não importa. Gente, se vocês acharem... Olha o uniforme do canal, por exemplo. Se eu sair assim na rua, pode ter pessoas que vão pensar que isso aqui faz alusão à comunidade LGBT. Mas não. Deus deixa bem claro em Gênesis. Em Gênesis, depois do dilúvio, o arco é um sinal da aliança de Deus com a terra. Quem veio primeiro? Deus ou essa comunidade? Deus. Aliás, Deus nem foi criado. Ele é. Ou seja, ele existe. Ou seja, ele é. Deus criou as pessoas. E antes dessa comunidade existir, Deus já tinha falado na Bíblia: esse arco é a minha aliança com a terra. Agora vamos pintar o peixinho. Ai, o peixinho tá ficando meio esquisito esse peixinho. Eu vou pintar com a cor mais clara.
Eu tentei fazer um degradezinho de verdinho com cinza, porque tem uns peixinhos que são meio verdinhos, né? Acho que eu dei uma errada aqui. O peixinho ficou da cor da grama. Mas não tem o que fazer. Errei o tom, mas tá bonitinho. Vamos relevar. Os animais aquáticos e as aves que voam nos céus foram criados no 5º dia. 6º dia, dos versículos 24 ao 31, a gente vai ver o que Deus criou no 6º dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e a todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Amém. Aqui, Deus vai olhar para a terra, ao solo, a parte seca do planeta, e vai criar os animais terrestres. E aqui no 6º dia também, Deus vai criar o ser humano. Deus vai criar o ser humano. Aqui não fala, mas é nos próximos capítulos que Deus vai falar que ele formou o homem do pó da terra. E aqui, como a gente já tinha conversado, também vemos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando no versículo 26, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Mas por que a gente é a imagem de Deus? A gente é parecido com Deus fisicamente? Deus tem olhos, boca, nariz, mãos? Não, nós não somos a imagem de Deus fisicamente, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui em Gênesis, eles não tinham forma. Apenas Jesus obteve forma humana quando ele veio à Terra. Nós não somos semelhantes a Deus em aparência física, porque Deus é Espírito. Então, como que a gente é semelhante a Deus? Porque, assim como Deus é 3 pessoas divinas em uma só, nós temos corpo, alma e espírito. Nós também temos liderança dada por Deus para liderar sobre os animais e tudo que Deus criou aqui na terra. Deus nos deu domínio sobre a criação dele aqui na terra, domínio sobre os animais, como vai dizer aqui nesse 6º dia. Tanto é que o ser humano planta, colhe, cuida dos animais, faz agropecuária. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade. Então nós somos a semelhança de Deus nesse sentido e não em aparência. Jesus, sim, quando veio à Terra, veio em forma humana, reforçando que nós não temos a aparência semelhante ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Não, foi justamente o contrário. Jesus, quando veio, sim, que ele teve a aparência humana e não a gente que teve a aparência de Jesus. Não, Jesus que teve a nossa aparência. E isso reforça que a semelhança nossa com Deus não é aparência. Vindo para o nosso desenho, falta apenas esse leão, esse veado e esse esquilo. É um esquilo, né? Isso. Eu vou ter que pesquisar esse animalzinho. Gente, esse bichinho é um cervo.
Tá, ele é marrom laranja. Marrom e laranja. Vou deixar a fotinha dele aqui pra eu pintar parecidinho com ele. Terminamos de pintar a ilustração sobre a história da criação e assim ficou. Eu gostei bastante de desenhar e eu gostei dessa ideia de a gente pintar cada elemento correspondente ao dia da criação. Acho que ficou bem bacana. Por conta da luz, eu acho que eu vou ter que dar uma virada assim para vocês verem melhor, né? Se eu desligar a luz vai ficar escuro, olha. Eu amei as cores, ficou bem colorido, amei o céu. E você, o que você achou? Eu espero que você tenha gostado e entendido a mensagem desse vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você aprendeu com o vídeo de hoje? O que você aprendeu e o que você vai guardar no seu coração a partir desse vídeo e a partir da mensagem de Deus que Deus transmitiu através desse vídeo? Comenta aqui nos comentários, ou se você não quiser comentar, só reflete com você mesmo e guarda essa palavra no seu coração. Agora, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Porque toda vez que a gente tem uma dúvida a respeito da palavra de Deus, é bom a gente sanar essa dúvida, pedindo discernimento, entendimento ao Espírito Santo e também buscando a ajuda de pessoas sábias da palavra de Deus. Então, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Esse foi o vídeo sobre a semana da criação, os 6 dias de criação. O 7º, Deus descansou, como a gente bem sabe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer esse vídeo, graças a Deus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de maneira especialíssima. Que Deus abençoe a cada um de maneira muito especial. Que vocês tenham um dia, uma semana, um mês, uma vida abençoada e cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.